Essa proposta da matéria de teologia, comunicação e novas mídias, ela vem para trazer luz, trazer esclarecimentos a respeito de um tema que está bastante difundido hoje, principalmente em períodos de eleição, que são as fake news. E aqui eu quero trazer alguns textos que a palavra de Deus trata direta e indiretamente a respeito desse assunto. E o primeiro deles que eu gostaria de citar está lá no livro de João, capítulo 14, versículo 6, onde Jesus diz: Eu sou o caminho, eu sou a vida, e ele também diz: Eu sou a verdade. E Jesus, ele de fato é uma expressão da própria verdade. E outro texto também, no livro de João, que Jesus aborda esse assunto da verdade, ele diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Colocando a importância de se conhecer o que de fato é, para que nós possamos nos livrar de algemas e amarras, né, sejam elas emocionais, espirituais, e eu posso até dizer sociais, né? Quando o assunto de fake news ele vem à tona, nós vemos que, na verdade, ele se comporta como uma manobra de um grupo, de um seleto nível de pessoas e ali, através das informações que são difundidas e por se repetir essas informações, elas acabam se tornando verdades. E outro texto que a palavra de Deus trata esse assunto, nós podemos observar quando diz que o diabo é o pai da mentira. Né? Nós vemos conselhos de Salomão em Provérbios falando a respeito do engano e da mentira. Profetas se levantaram para trazer engano sobre o povo, profetizando mentiras. Então a mentira, ela desde o princípio não é algo que agrada a Deus. Se nós olharmos o início da história da humanidade, e principalmente a queda do homem no jardim do Éden, nós vamos ver que a argumentação da serpente, que naquele momento estava influenciada e incorporada pelo próprio Satanás, é baseado numa inverdade. Né? De um lado nós temos a verdade e de outro lado nós vamos ter a mentira, e não somente a mentira, mas nós vamos ter verdades que foram estabelecidas em contextos distorcidos e vamos ter também meias verdades. E o que a serpente traz para Eva no momento da queda do homem é uma verdade distorcida, é uma meia verdade. E isso é um comportamento, um modus operandi do próprio diabo. Né? Nós encontramos também na passagem onde Jesus passa por sua tentação, e a argumentação do diabo frente a Jesus é em relação a verdades da palavra de Deus. Cada uma daquelas falas do diabo são baseadas no que a palavra de Deus diz, no entanto, estabelecidas em contextos distorcidos. Então, verdades estabelecidas em contextos distorcidos, meias verdades, também são considerados o oposto da verdade, que é a mentira. Então, é necessário nós termos um cuidado, um carinho, um zelo por essa verdade que a palavra de Deus nos orienta a buscarmos. O próprio livro de 1 Coríntios, capítulo 13, quando fala sobre o amor, fala que o amor ele está caminhando, trafegando pela verdade, né? E é isso que nós devemos sempre almejar. Falando um pouco mais das fake news, eu quero sugerir aqui alguns passos para que a gente aprenda a identificar essas notícias falsas. E a primeira coisa que você pode lançar mão para você evitar cair numa fake news ou até mesmo disseminar e difundir uma fake news é você não compartilhar apenas a manchete de uma notícia. Às vezes, na pressa, num mundo que nós vivemos hoje de muita celeridade, as pessoas sempre correndo, a gente não está habituado a procurar a fundo os detalhes de uma informação. E às vezes só o título, só a manchete já é o suficiente para nós e podemos correr um risco grande de cairmos em uma fake news quando olhamos somente a manchete. E outra coisa que a gente pode lançar mão para identificar uma fake news é passar a verificar as datas. Né? Sempre verifique a data, valide o período. Citando como exemplo, recentemente num grupo que eu participo da igreja, alguém compartilhou a foto de uma moça que estava desaparecida, mas na verdade se tratava de uma notícia do ano anterior.
né? A moça já havia sido encontrada há muito tempo, já estava com a sua família de volta, graças a Deus, mas alguém estava compartilhando uma notícia de quase um ano atrás. Então isso acaba se tornando também uma fake news. Outra forma da gente identificar uma fake news é a gente ver a fonte, né? De onde está surgindo, se tem algum site ali recomendando, se aquele site é um site confiável. Então, para você identificar uma fake news, você pode usar desses artifícios aí para que você evite, né, as notícias falsas. E como nós já citamos em textos da palavra de Deus, a fake news com certeza é algo que Deus não se agrada. E como já finalizando essa conversa que nós estamos tendo aqui sobre fake news, eu quero aqui sugerir algumas estratégias para combater, né? Não basta só eu, como pessoa, não aderir a uma fake news ou não cair numa fake news, mas também é necessário uma posição e um combate a vou chamar assim, de vírus da sociedade contemporânea, por às vezes a gente não omitir a nossa própria atitude, a gente acaba não combatendo. Então, algumas coisas para a gente combater, e a primeira delas é sempre confira a informação em outro local, né? Sempre que você chegar a ter nas suas mãos uma notícia, procure outros locais que também estejam noticiando a mesma coisa, para que você possa fazer ali uma comparação e ver se o assunto de fato é algo real, né? E uma segunda coisa que você pode fazer para combater as fake news, e aqui também num caráter sugestivo, não procure ser o primeiro a dar uma notícia, né? Às vezes as pessoas na pressa, na rapidez, querendo ser o primeiro a falar sobre algum assunto, acabam falando de assuntos que não são verdades, que são fake news. Então, às vezes é melhor não ser o primeiro, mas ser o mais confiável. Procure ser o mais confiável, ao invés de querer ser o primeiro a dar uma notícia, né? Então, sempre cheque as informações, pesquise. O Google, né, tem essa possibilidade de você pesquisar sobre um assunto, para então você informar as pessoas do seu grupo, informar as pessoas do seu convívio, seus colegas, seus amigos, e que a gente possa se ver livre das fake news. Deus abençoe.